Não, vocês imaginam se tivesse dado um problema técnico e a gente tivesse que fazer de novo? Não, vocês imaginam que loucura? Oh, meu lindo, eu tenho uma palavra de Jesus para você. De verdade, eu tenho certeza que essa palavra é algo profético sobre você. Esse deserto vai passar, ele não é para sempre. Haverá uma vitória poderosa de Jesus sobre você, e uma nova estação do Senhor está chegando em nome de Jesus. Amém. Mas antes de começar, dois recadinhos rápidos. Primeiro, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. Isso, geral, manda nos grupos da família. Eu nunca falei isso pra vocês, mas vocês sabiam que dá pra sair de um grupo de WhatsApp e ninguém sai mais? Ninguém sabe? É uma boa notícia. Bom, manda pra todo mundo, compartilha, comenta. E por último, eu quero falar pra você da nossa associação evangelística. Fazem 5 anos, na verdade 4 anos, que Deus fez nascer um projeto que hoje serve milhares de pessoas. Eu nunca dei publicidade para isso, mas agora Deus está levantando os nossos horizontes para projetos extraordinários. E eu quero fazer uma declaração de fé, como a última mensagem aconteceu. Nos próximos anos, as maiores cruzadas evangelísticas do nosso país serão gratuitas nas capitais das maiores cidades. Não, você não está pegando, você é de São Paulo, você não está pegando. Nós vamos parar o Vale do Engabaú, a gente vai parar a Avenida Paulista, a gente vai levar o Evangelho a lugares que nunca chegaram. Irmão, a parada vai ser diferente, vai ser a cruzada evangelística. Então, lindo, eu quero que você faça parte dessa história. Um exército está nascendo, e você pode ser alguém que seja um voluntário, que sirva, e você também pode servir com os teus recursos. Se Deus te deu isso, faça. As recomendações estão aqui embaixo, e você pode acompanhar no Instagram da nossa associação, a Dave Leonardo. São mais de 310 mil pessoas cuidadas através da nossa associação, e você é parte disso a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos pro vídeo. Ai, de quem é a culpa de dar as coisas erradas na nossa vida, né? Já percebeu que sempre o culpado é os outros, já viu? O culpado é o estagiário. Coitado dos estagiários, irmão. Sofre, que Deus o livre. E eu já fui estagiário, irmão. Eu nunca fui culpado de nada que aconteceu. Nunca fui culpado de ser encontrado pelo gerente do banco. Ai, deixa pra lá, é muita fofoca pra um dia só. Mas a gente sempre está colocando culpa nos outros, né? Ai, culpa é do meu pai. Ah, culpa é da Jéssica. Sempre tem uma Jéssica fazendo confusão. Tem Jéssica aí, perdão. Sempre é culpa dos outros, nunca é nossa. Então, quando o deserto dura demais, Deus é o culpado, ou é a culpa do inimigo. Você já viu? Tem gente, qualquer coisa que dá errado, diz: o inimigo se levantou. Bom, o inimigo nem saiu de casa nesse dia, tá dormindo. É você que é tudo atrapalhado. Ai, é inveja dos outros. Ai, é inveja. Não, é você que é tonto, que conta pra todo mundo. A questão é, nós culpamos os outros pelos nossos fracassos e terceirizamos as responsabilidades que deveriam ser nossas. Mas quando dá certo, aí a gente diz: é que você não sabe o quanto eu batalhei. Você conhece alguém assim? Ai, porque eu fiz tanta coisa, eu ajudei tanta gente. Não, irmão, é que a gente precisa entender o nosso lugar no mundo, sabe? Eu vou contar-lhes uma história. E essa história, para mim, é o texto áureo do Velho Testamento, porque mostra um povo que foi julgado e perdeu grandes oportunidades por não serem responsáveis com as suas atitudes. Essa não é uma palavra sobre milagre,
essa não é uma palavra sobre sonhos. Essa é uma palavra que vai puxar a tua orelhinha assim, bem gostosinho, top, e vai puxar e vai emendar com a outra lá atrás. Fala para quem está perto de você, diga assim: a maioria dos BO da tua vida é culpa tua. Fala para a esposa também, aproveita. Você não vai poder dizer que ela está errada em outro momento. Então aproveita agora. Fala: talvez, longe de mim, mas é a palavra. Ai, meu Deus do céu. Diga pro teu esposo, diga: viu, te falei hoje em casa. Êxodo capítulo 13, versículo de número 20. E começaram a sua jornada. E acamparam em Etã. Etã é o nome da cidade. E a Bíblia dizia: esse era o começo do deserto. Então eles estão aonde? No começo do deserto. No outro lado do deserto, a Bíblia diz que há uma terra prometida, esperada, preparada para eles, com casas lindas, com um lugar que emana leite e mel, que eles não semearam, que eles não plantaram, mas eles irão colher. O nome disso é graça. Amém? Aí o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo para lhes dar luz, para que fossem de dia e de noite. Então Deus está dizendo: eu vou cuidar de vocês, vou guiá-los no caminho, e esse caminho vocês vão poder andar de dia e de noite. Ele não tirou a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo à noite de diante do povo. A Bíblia está dizendo que Deus, nos 40 anos que o povo ficou no deserto, Deus nunca tirou a coluna de fogo, nada, Deus nunca tirou. Deus nunca deixou eles sem direção. Ou seja, por que eles se atrasaram tanto? O X da questão é: se Deus preparou um caminho, observe comigo por favor isso. Se Deus preparou um caminho, se Deus tinha um endereço, que é diferente do que Deus fez com Abraão, por exemplo. Com Abraão, Deus disse que mostraria o lugar. Para eles, Deus já disse como seria o lugar. É uma terra que emana leite e mel, é uma terra maravilhosa, é uma terra linda, é uma terra poderosa, é uma terra, uau, maravilhoso. Então saiam do Egito, saiam do Egito. E aí a Bíblia diz que o povo saiu do Egito para a terra prometida, e tinha coluna de fogo, nuvem de fumaça, havia luz, havia direção. E esse povo não chegou, e demorou 40 anos. Já parou para pensar que tem coisas que Deus de verdade faz demorar, mas tem coisas que Deus queria que fosse rápido. Existem coisas que Deus tem pressa para fazer na nossa vida. Existem coisas que Deus quer que seja para ontem, que você levante logo, que você viva rápido, porque há uma urgência no nosso tempo. A Bíblia diz: os campos estão brancos, mas poucos são os ceifeiros. Cadê os ceifeiros? Cadê as mulheres de Deus? Cadê os homens de Deus? Cadê as famílias de verdade? Você acha que Deus não quer abençoar o teu casamento para ontem? Você acha que Deus quer ficar enrolando você para abençoar a tua vida? Você acha que Deus não quer que você viva logo o plano dele? É óbvio que Ele quer, mas a pergunta é: se Ele quer, por que não acontece? Existem coisas que é coerente a gente esperar o tempo. Eu sempre uso o exemplo dos meus filhos. Os meus meninos, eles amam carro, mas isso não os torna aptos a dirigir um carro. Eles não têm idade, eles não têm tamanho, eles não têm maturidade. Então tem coisas que de verdade é preciso que a gente se amadureça, sabe? É importante que a gente esteja mais preparado. Mas para algumas coisas já poderia ter acontecido há muito tempo. Existem coisas na nossa vida que era para ter acontecido no ano passado e não aconteceu. Existem coisas na nossa vida que era para ter acontecido em 2016 e ainda não aconteceu. Já era para a gente estar na terra prometida, já era para a gente estar vivendo coisas extraordinárias, já era para a gente estar vivendo algo poderoso, mas a gente ainda não viveu, e a gente ainda não entendeu porque não está vivendo.
Alguém vai dizer: Deus não está fazendo milagre. Não, irmão, tem milagre dia e noite no deserto. O maná cai do céu, a nuvem de fogo, a coluna de fumaça. Tem milagre todo dia, a água sai da rocha, o mar vermelho se abre, uma nuvem de codornizes, a roupa cresce no corpo. Tem milagre todo dia. Então o povo não saiu, não ficou no deserto por falta de milagre. Tinha milagre todo dia. Sabe, diga com a boquinha linda que Jesus te deu, diga: na minha vida tem milagre todo dia. E você está vivo, bebê. Você está aí me ouvindo agora, tem fôlego no teu pulmão. Você me ouve com os teus ouvidos, você está me vendo com os teus olhos. Você está aqui agora. O pau está torando, tem guerra, tem crente sendo perseguido, gente sendo morto pelo evangelho. E você está aqui sentado lindamente, ouvindo uma palavra. Você está aí no seu carro, na sua casa, whatever, aonde você está me ouvindo. Tem gente que não tem o privilégio de ouvir uma palavra do evangelho porque foi proibido. Isso é um milagre, meu lindo. Tem gente que era para estar aqui e não está mais. Você está aí me ouvindo, isso é um milagre. Falei, eu sou um milagre. Então o problema não é milagre, entendeu? O problema não é milagre, o problema não é isso. A gente está aqui agora. Então, se o problema não é falta de milagre, por que ainda não vivemos nada do que somos preparados para viver? Por que não vivemos? Por que ainda estamos andando em círculo? Por que ainda não estamos vivendo o sobrenatural de Deus? Por que ainda a nossa vida é vazia? Por que ainda a gente ainda está chorando pelo mesmo motivo? Por quê? E aí a Bíblia vai dizer: Deus, por conta da desobediência do povo, a desobediência fez com que o deserto, que era para ser passageiro, virasse um lugar de 40 anos de permanência. E aqui eu entro na responsabilidade do que de fato é ser alguém cristão. Sabe, é aqui o cerne de tudo, aonde nasce uma responsabilidade que não torna a graça de Deus inútil sobre a nossa vida. O fato de sermos amados por Jesus, o fato de ter a graça de Deus derramada sobre mim e sobre você, o fato de colhermos daquilo que não plantamos pela graça de Deus, não faz com que o deserto passe logo, se o nosso coração não estiver nele de maneira completa. Eu poderia ser específico e talvez seja de uma maneira educada para não me tornar pesado a vocês, mas tantos de nós queremos viver o melhor de Deus entregando o nosso pior para Ele. Quantos de nós cobramos Deus, faz alguma coisa, mas a gente não fez nada. Nós não fazemos o mínimo. Nós não temos temor nenhum. E aí quando nada acontece, Deus é o culpado. Quando nada acontece, o inimigo se levantou. Quando nada acontece, os invejosos que se levantaram. Quando nada acontece, foi o meu pai que me educou errado. Não, lindo, calma aí. O dia que Deus te tirou do Egito, o dia que Deus te tirou da escravidão, Ele queria que você fosse livre. Mas você está querendo viver como escravo. Eu sei que é difícil dar um glória a Deus agora, mas eu vou pedir encarecidamente. Não era para ser agora, era para ser agora, depois que eu vou falar agora o negócio rapidão. Deus te chamou para ser livre, mas é você que está com a tornozeleira eletrônica, que ainda está mostrando para o Egito aonde você está, que ainda não entendeu que Deus te tirou daquele lugar e que você não combina mais com aquele lugar da onde Ele te tirou. É você que ainda está na vontade de Deus, tentando viver como se Ele não tivesse chegado na tua vida ainda. É você. Eu tenho orado muito para que a geração que me ouve amadureça logo. Amadureça de verdade, sabe? Não adianta você me ouvir e achar que isso te torna alguém de Jesus. Não, isso não te torna ninguém de Jesus. Isso te torna um espectador de uma palavra que às vezes te anima,
que às vezes te confronta, mas não tem o poder de mudar você se você não levar isso para a sua vida diária. O Evangelho não é sobre o que você ouve, é sobre o que você decide colocar em prática na sua vida. Então, meu lindo, não adianta nós desejarmos o melhor de Deus entregando o nosso pior para Ele, sem temor, sem comprometimento, sempre vazio, sempre desligado. Para pensar, lindo, quantos de nós na presença de Deus estamos desligados da vida? Estamos olhando as coisas que estão passando lá fora, estamos cuidando da vida dos outros, estamos resolvendo coisas que não era para ser resolvido, e aí a nossa vida está em círculos e nada acontece. E Deus está olhando para você dizendo: o milagre está todo dia acontecendo. Todo dia eu estou aqui, todo dia tem coluna de fogo, todo dia tem a provisão, todo dia. Então é você que transformou um lugar de passagem num lugar de moradia. Não fui eu que quis isso para você. Porque todo mundo está dizendo: eu estou vivendo o processo de Deus. Não, lindo, você não está vivendo o processo de Deus, não. O processo de Deus já tinha que ter acabado faz 10 anos atrás já. Agora é só você que se perdeu. Desculpa, me perdoa. Eu estou no processo de Deus. Conversou com ela ano passado, ela disse a mesma coisa. Passou 5 anos, nada aconteceu. Eu estou no processo. Deus está trabalhando. É o processo. Passou 30 anos. Eu estou no processo de Deus. O que é isso, irmão? Não é processo, mas é que você é repetente mesmo. Você nunca passou de ano, você nunca passou direto. Você está na terceira chamada já da vida, meu lindo. Então me desculpa te incomodar um pouco, mas não é processo de Deus que você está vivendo não, irmão. É só você que é tonto mesmo. É só você que não obedece. É só você que não ouve Deus e pratica o que Ele está falando com você. É só você que está caindo no mesmo buraco toda semana. É só você que não consegue mudar o teu caminho. É só você. Desculpa. Tô leve, já tô mais leve já. Fala pra quem tá perto de você. É pra nós isso aí, tá? Não é pros outros não, é pra nós mesmo. Olha, essa pauladinha é pra gente mesmo, porque a gente tá aqui, não é pra quem tá lá fora, é pra gente. É você que tá no Uber, é pra você mesmo aí, é isso. Porque a gente também apoia dizendo: pra quem que Deus tá falando um negócio desse? Você já viu? Sabe qual que é o pior deserto? É aquele que a gente não reconhece. É aquele que você tá vivendo a vida toda e não sabe que está no deserto, porque você está tão anestesiado pelo calor do deserto que nem se ligou que a tua vida está parada há 10 anos, todo mundo foi embora e você está no mesmo lugar ainda. Sabe qual que é a coisa mais triste da vida? É quando você encontra gente que parou no caminho e não prosperou, não seguiu, não avançou, não foi embora. Está no mesmo lugar. É triste demais quando você conversa com alguém que não foi. Eu vou te falar uma coisa ali, tem coisa que combina com solteiro, que quando você casa é ridículo você fazer, sabia? Eu sou casado faz 16 anos já. 16 você vai fazer, eu acho. Se eu estiver errado, talvez eu já teria 16 nessa data agora. E aí ai meu Deus. Quando a gente tem 17 anos assim, tem umas coisas que é legal a gente falar. Sabe? Quando a gente tem 20 anos, tem umas coisas que combina a gente fazer assim, umas brincadeiras. Olha, que maneiro, que jovem. Mas tem coisa que chega um certo tempo que é ridículo a gente fazer. Chega uma hora que não combina mais assim, sabe? Dá até vergonha. Sabe, tem coisa linda que fazia sentido quando você tinha 15 anos fazer. Tinha uns conselhos que você dava que fazia sentido quando estava na época da malhação ali, sabe? Quando estava no Orkut ainda, lá fazia sentido, mas já passou. E às vezes a nossa cabecinha ainda está falando a mesma coisa, está fazendo as mesmas brincadeiras, ainda está com o mesmo relacionamento com Deus, vazio, fraco, só vive uns 190. Quando dá um BO a gente liga, mas quando passa a gente esquece. Coisa que não faz mais sentido, entendeu? É que eu não quero falar pené assim, né? Mas eu tenho pessoas assim que eu não consigo mais conversar, que eu amava antes, mas hoje dá um pouco de vergonha assim de conversar, porque ainda está conversando coisa de 10 anos atrás ainda.
E não é nem saudosismo, é porque ainda está naquela estação ainda, sabe? Ainda está olhando para a mulher na rua e assobiando ainda, assim, não. Que vergonha que dá. Ainda está afundado em pornografia, ainda está discutindo a mesma coisa, ainda é a pasta de dente, ainda sabe, é umas coisas sem sentido. E esse é o negócio, a gente que escolheu ficar nesse lugar. Todos os dias Deus abre uma porta pra gente. Todos os dias Deus nos mostra um novo caminho. Todos os dias Ele diz: lindão, eu estou aqui, bora, levanta, vamos embora. Acorda, muda de rotina. Vai, meu filho, faz alguma coisa. E a gente está assim: não, é porque o Senhor esqueceu de mim no deserto. Não, meu lindo, Deus está gritando com você faz 20 anos. Vaza daí, meu lindo. Eu não fiz o deserto para você morar. Eu fiz o deserto para você amadurecer. Eu fiz o deserto para você crescer. Eu fiz o deserto para você aprender. Mas não é para ficar aí. Vaza daí, pelo amor de mim mesmo. Então deixa eu te falar, meu lindo, não acha que Deus te deixou no deserto e te esqueceu lá. Não, meu lindo, foi você que se esqueceu nessa estação. Foi você que não permitiu que Deus amadurecesse você. Foi você que não mudou até agora. Então não tem ninguém culpado da tua vida tá dando errado. É só você que não cresce. É só você que não amadurece. É só você que ainda está colocando a culpa nos outros e não assumiu que é a tua falta de oração, que é a tua falta de vida com Deus, que é a tua falta de temor. É você o culpado. Olha que agonia. Então, meu lindo, acorda logo. Deus, o que eu preciso fazer? Olha para cima. A coluna de nuvem, a coluna de fogo, a nuvem de fumaça está na tua frente. É só seguir que a terra prometida está te esperando. Tá bom, né? Já apanhamos bastante já agora. Eu acho que se tem alguém no deserto aqui, irmão, se eu fosse você, estava chamando o Uber agora já. Gostei dessa. Chama o Uber logo, lindo. Chama o Uber logo desse deserto. Vaza daí. Pede carona. Some daí. Some. Não tem como. Agora, é que tem um problema. É que tem lugar que o Uber não te acha. Não chega. Está tão longe da realidade às vezes. Você vai ter que levantar, vai ter que pedir perdão, vai ter que se arrepender, vai ter que sacudir a poeira e dizer: Jesus, eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero. E aí, lindo, você vai ter que ser cabra macho para dizer: eu vou mudar o caminho, eu vou mudar a direção, eu vou mudar as coisas, porque eu não quero viver mais uma estação no deserto. Lembre-se, lindo, o deserto você não fica por falta de milagre. No deserto você não fica por conta do propósito de Deus. Não, lindo, às vezes você só está no deserto porque você não aprendeu a obedecer à voz do Senhor. Deus te fala à direita, você vai para a esquerda. Deus fala para você parar, você continua. Deus fala para você continuar, você para. Então é como se você estivesse num ciclo vicioso de desobedecer. E é por isso que talvez você está preso ainda nessa realidade. Mas eu quero que você entenda, lindo, que se você ouvir a voz de Deus, o deserto de 40 anos você vai passar em minutos por ele. Não, 10 améns. Então deixa eu refrescar e trazer um pouco de esperança para você. Ei, lindo, o propósito de Deus com você não é que você more no deserto. O deserto é um lugar de passagem, e durante essa passagem você precisa amadurecer, crescer, evoluir, ficar ainda mais cheio do Espírito Santo, porque o deserto que talvez demoraria anos, pela velocidade do teu crescimento vai demorar dias, porque tudo passa, e quando nós estamos atinados à vontade de Deus, passa ainda mais rápido. Você não precisa morar nesse lugar de sofrimento. Passe correndo, que demoraria anos, se você estiver conectado com Deus de verdade, vai passar rápido demais. Então a pergunta não é quando o deserto acaba, é: Deus, o que eu preciso fazer enquanto estou aqui? E a única coisa que Deus quer que você faça é: escute e obedeça. Vamos
vamos criar uma situação hipotética. Estou com um problema no meu relacionamento. Deus resolve o meu marido. Ai meu Deus, vou ter que... confusão. Deus muda a vida dele. Ai Deus, ajuda ele a melhorar. Deus converte ele. Aí Deus está olhando para você assim: puxa, eu queria fazer tudo isso em você também. Ai Deus, salva minha mãe, muda a vida da minha família. Aí Deus está olhando assim: puxa vida, eu queria fazer tanto isso em você também. E esse é o negócio. Enquanto você está dizendo Deus faz neles, Deus está dizendo: deixa eu começar em você primeiro. Deixa eu começar em você primeiro. Ei, lindo, quando nós olhamos para a palavra de Jesus, eu olho para o final dessa história, onde Moisés não entra, aonde o povo não entra. E aí Deus dá um conselho para o povo: escolham hoje a quem vocês vão servir. Josué se levanta: escolham hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses dos vossos pais que ficaram da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Ele diz: eu, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que é isso, lindo? Postura de alguém que amadureceu. Não importa o que vocês vão fazer, eu vou viver de acordo com aquilo que Deus tem para mim. Eu não sei o que você está pensando, mas se talvez você está pensando em mandar essa mensagem como indireta para alguém, talvez é só para você mesmo hoje. E olha que até é estranho, porque eu quero que você compartilhe. Mas talvez está na hora de você parar de orar pelos outros e começar a pedir misericórdia a Deus pela tua vida, para que o deserto seja abreviado. Ai, lindo, eu quero dar essa palavra de Jesus para você agora. No nome de Jesus, o deserto será abreviado. O tempo não será longo, o tempo será rápido, porque Deus tem pressa de fazer coisas extraordinárias na tua vida. Portanto, quanto antes você amadurecer, quanto antes você compreender a voz de Deus, mais rápido Deus vai te tirar desse lugar. Porque, de verdade, Deus está levantando as vozes desse nosso último tempo. E talvez você seja essa voz, a sua família seja esse farol. Então, lindo, vaza do deserto rápido. Deus tem algo para fazer poderoso na sua história. Jesus, muito obrigado, Pai, porque hoje o Senhor sacudiu a nossa cabecinha. O Senhor não nos deixou do jeito que nós pensávamos que estávamos. Não, Jesus, a culpa é nossa também. O marido é meio vida louca, Jesus, mas a culpa é nossa. Fala aí, linda, vai. A culpa também é minha, Senhor, eu preciso melhorar. E quando eu aprender aquilo que demoraria tempo, vai passar em minutos. No nome de Jesus, amém.